Ei, o que será que acontece quando a pessoa fica 240 horas sem falar nada, sem falar nada? Imagina que você fica um dia sem falar nada, e sem falar nada do tipo assim, não tem celular, não vai digitar, não vai escutar nada de celular, de televisão, música também não pode. O caderninho você deixa em casa ou deixa lá na entrada. Não vai falar com o caderninho. E não vai dar tchauzinho para ninguém também, não. E nem uma cena assim, sabe? Esse respeitoso, quando você passa pela pessoa e fala assim, ó, como se você fosse um monte de... Não pode, não pode, não pode. É silêncio sem... Silêncio total mesmo, silêncio sem nada. 240 horas. Você acha que você conseguiria? Consegue, menina, eu consegui. Pensa numa pessoa faladeira, que sou eu. Eu falo pela boca, eu falo pelas expressões, eu falo pela expressão corporal, eu falo. Quando eu atendo, quando eu tô aqui, nesse momento eu atendo só online, né? Imagina, a pessoa fala uma coisa lá, eu já dou um pulo aqui, já corro lá na câmera para ter certeza que eu tô ouvindo certo. E ficar sozinho é uma coisa impensável. Ficar sozinho em silêncio, impensável. Sozinho a gente fica, né? Com as nossas telas, com as nossas companhias através de telefone, do WhatsApp. Sozinho de tudo, sem WhatsApp, sem nada? Não, não tem como. Você enlouquece, né? Então, não enlouquece. É lá no Vipassana que eu tive essa experiência, né? Foi, na verdade, a minha primeira grande experiência. O Vipassana é uma técnica milenar aí, para quem não conhece. Sabe milenar de faz tempo? Então, põe mais tempo ainda. É uma técnica milenar de super muito tempo atrás. E a ideia dela, a proposta dela é tentar enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. A gente faz interpretação de tudo, né? A gente olha uma coisa e caracteriza se a coisa é bonita ou se a coisa é feia. E aí vai depender do que te ensinaram lá atrás, né? Sua mãe, seu pai, a sua religião, a sua professora da primeira série, da segunda série. E aí você sente um cheiro e você vai interpretar se a coisa é boa ou se não é boa. Vai depender também das suas experiências lá atrás. E assim vai. A nossa interpretação de mundo, ela tá para o que tá fora, né? O que eu vejo, o que eu respiro, o que eu escuto, o que eu encosto, o que eu tateio, né? A percepção do dentro. Ah, essa tá até virgem. A gente não conhece, a gente não conhece. Porque quando a gente fica em silêncio, de boca, a gente está consumindo alguma coisa no ouvido, né? Ou cheirando, é sempre interpretando. Então, o Vipassana, ele vai te apresentar essa técnica de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Aqui no canal, por exemplo, a gente está ofertando, né, compartilhando o Mindfulness. O Mindfulness é o primo do Vipassana, que eu vim a conhecer há pouco tempo, na verdade. Primeiro eu conheci o Vipassana, e eu sou a pessoa matraca total, a pessoa que fala. E eu fui parar no Vipassana sem saber o que era o Vipassana. Por isso que eu fui. Mas não tenha medo. E o que eu percebo é que quando as pessoas têm a oportunidade de conhecerem o que é o Vipassana antes de irem, elas ficam com muito medo. Sabe por quê? Porque a gente é muito apegado. A gente é apegado nas coisas tais como elas são na nossa experiência de vida. Mesmo que elas sejam ruins, a gente se apega a essas coisas ruins. Porque se não fosse isso, a gente saía muito mais rápido de situações que a gente não quer, de situações que a gente não gosta, né? Na clínica, a experiência geralmente é essa. A gente atende pessoas que estão em relacionamentos ruins, em empregos ruins, se alimentando de uma forma ruim, cuidando do corpo de um modo ruim. É só mudar, né? É só mudar. Faz diferente, que a tua vida vai mudar. A pessoa não consegue, tem os hábitos, tem o apego. E falar. Quantos dias você ficou sem falar? Faz as contas aí. Você não vai sair do número um. Eu lembro de um dia que eu estava na meditação e no Vipassana tudo é silêncio total mesmo, né? Você anda olhando para baixo. É uma meditação de 10 dias. Vai durar em 12 dias,
Você chega um dia antes para se adaptar, para ter certeza se você leu as regras, e quando você assinou, você estava ciente das regras, e aí você começa os 10 dias, e é lá no 11º que você realmente sai, né, e vai embora, ali depois do café da manhã. Então, eu lembro que eu estava lá na fila, a gente faz tudo olhando para baixo, para não olhar, para não cruzar o olhar, e eu estava na fila, né, olhando para baixo, mas a pessoa que estava na minha frente, 2 pessoas para frente, ela estava lavando a vasilha dela, do almoço. Ela gesticulava demais. Por mais. Eu tentei ficar só olhando para baixo, mas ela gesticulava demais. E aí eu olhei, né? Olhei algumas vezes, eu confesso. Ela estava falando e estava gesticulando. Ela estava assim. Ela não era louca. Ela não era louca. Depois eu vim saber disso, né? Até lá eu não sabia. Até aquele momento eu não sabia, mas lá no 11º dia, quando eu pude fofocar com ela, eu vi que ela não era louca, não. Ela era uma pessoa bem normal mesmo. Mas a nossa experiência do cotidiano é que a gente não fica sem falar nenhum só instante. A boca pode silenciar, mas a mente não silencia. E a nossa mente, ela está sempre mentalizando conversas, situações, acontecimentos. E podendo, a gente fica falando mesmo sozinho. Eu lembro que eu tive muitos amigos invisíveis, acho que até os meus 8, 9 anos, hein? Foi bastante tempo. E eles falavam, eles tinham voz e eles falavam mesmo. E muitas vezes eu não percebia que eu estava conversando com esses amigos invisíveis. Eles eram a minha galera. Eu fui uma criança um pouco solitária, assim, na minha infância. Solitária nada, porque eu tinha a galera invisível, né? As crianças têm essa facilidade de falarem sozinhas. Eu tinha uma galera, eu não falava sozinha, mas quando alguém me via, achava que eu era meio doidinha. E a verdade é que a gente até controla esse ficar falando sozinho, de falar falado mesmo. Mas a mente fica tagarelando. Observa a tua mente. Tenta observar. Isso é uma das coisas que a gente ganha quando a gente começa a meditar. A gente começa a enxergar as conversas internas. E o caso daquela moça é que ela estava falando normal, só que ela não tinha voz. E ela normalmente ela gesticulava. É que naquele cenário da meditação, isso ficou muito explícito, porque não podia gesticular também, né? Então ela estava quebrando uma das regras sem perceber. Mas eu, no meu primeiro dia, eu achei a maravilha, porque eu tava viajando. E quando você viaja de carona, eu estava viajando de carona, né? Era sem dinheiro, era de carona. E aí, quando você entra no carro de alguém, pode ser um carro, pode ser um caminhão, você fica na casa de alguém, esse alguém quer saber da sua história. Como assim? Você foi pro mundo? Você não tem medo de morrer? Você não tem medo? As pessoas são perigosas, muito cuidado. Me conte um pouco mais sobre isso. E aí você fala. Então tava uma viagem já bem cansativa de tanto falar. Tudo que eu queria era descansar, poder ficar quieta. Só que no segundo dia, no primeiro dia eu achei tudo de bom. No segundo dia, tava uma falação. Lá no Vipassana, são várias horas meditando no dia, um pouquinho mais de 10 horas, se eu não me engano, por dia. Só que 3 meditações do dia você faz com todo mundo, com toda a galera. Homens para lá, mulheres para outro lado, para eles não se cruzarem, né? Dormitório das mulheres é para um lado, dormitório dos homens é para outro lado. Mas na hora do salão é todo mundo no mesmo salão, né? Mantém essa divisão aí. Às vezes tem uma cortininha para você nem poder ficar olhando para o lado de lá. Mas tá todo mundo ali. Silêncio total. Não é para ficar falando. Mas tava uma falação. Aí eu já fiquei indignada, porque eu deixei meu celular, porque eu precisava deixar o celular. A mentira, eu acho que eu tava sem o celular, eu tinha sido roubada. Deixei meus caderninhos, deixei tudo lá. Agora, na hora da meditação, tá todo mundo falando? E não era para abrir os olhos também. Você medita parada, sem abrir os olhos. Mas se essa galera tá falando sem parar, por que, que eu não vou abrir os olhos? Aí eu fui e olhei, né? E não tinha ninguém falando. E realmente, na hora que eu abri o olho, a galera fechou a boca. Silêncio total.
Aí beleza, voltei para meditar, porque eu só estava lá para meditar, eu ia meditar. E aí silêncio total, me sentindo plena, um dia eu ia contar minha história, ia ser maior legal, e começa a falação de novo. Eu falei: "Não é possível". Olho de novo, ixi, silêncio, silêncio. Falei: "Beleza, então eu vou ficar atenta, assim que começar a falar de novo eu já vou olhar para pegar no flagra". E aí volto lá, mas aí já não estou meditando, né, já atenta. Começou a falação, eu já olhei. A falação era na minha cabeça, não tinha ninguém falando. Aquilo já me arrepiou, aquilo já me tirou de si. Não é possível que a minha mente não ficava em silêncio, eu já tinha percebido ali no primeiro dia. Na verdade, eu já tinha percebido a primeira vez que eu fui morar fora, que eu fui morar fora de verdade, de ter uma casinha para chamar de minha, eu já tinha percebido isso. Porque eu não tinha celular na época, eu não tinha computador, eu não tinha rádio, nunca precisei de rádio. Tinha rádio, mas eu também não tinha amigo, eu estava sozinha na casa. E aí eu percebi que a mente ficava andando em círculo. Falei: "Caramba, mas os pensamentos tá repetindo". Sabe quando você vai pegar um, sei lá, vai assistir Netflix e fica repetindo os mesmos filmes? Sessão da tarde, você repete, começa a repetir os mesmos filmes. Os meus pensamentos começavam a repetir e não tinha como mudar de canal. Então eu já tinha reparado isso. E quando eu reparei isso, eu não gostei. Não refleti muito, não filosofei muito. Só detectei que tinha um defeito ali, né? Os pensamentos repetitivos. Pensava, né? Tenho pouca experiência de vida, né? Vivi pouco, por isso que fica repetindo. Eis que eu tô no Vipassana, silêncio total. Então, o primeiro dia ali resgatando que a mente não parava e às vezes ela entrava nos looping, e ela não parava de repetir. Mas daí a minha mente projetar que tem galera conversando atrás de mim, isso começou a me dar uma aflição. Então, eu já percebi ali um efeito colateral significativo. E é verdade que quando a gente entra numa experiência de ausência de comunicação, é como se a gente alterasse mesmo a percepção que a gente tem do mundo. É como se a gente tivesse uma alteração das sensações, uma sensação das emoções. Porque é uma coisa que a gente está habituado desde o primeiro dia de vida, né? São raras as famílias que vão respeitar, por exemplo, o bebezinho, né? O bebezinho nasceu, vai falar baixo, vai falar menos. Pô, o bichinho tava lá dentro da água, né? Ele escutava, escutava, mas ele estava protegido, né, por um monte de água lá dentro do útero. Aí ele sai para fora, é tudo muito forte. Então, são raras as famílias que se atentam nisso e vão falar baixo, e vão falar pouco. Ixi, nasceu, a gente já está dentro dessa loucura, né, de falar sem parar e nem respira e não para nunca. E quando tem silêncio, bota música, bota TV e não para nunca. Que você acha que vai acontecer quando você for para uma experiência parecida e ficar um dia inteiro sem falar? E vamos combinar, não precisa muito. A proposta aqui, por exemplo, de fazer as meditações constantemente, né? Aprendi lá, aprendi lá. Vipassana foi minha madrinha padrinho. Ficar 5 minutos sem falar, sem dar atenção para o pensamento, prestando atenção na respiração, isso já é uma loucura. Isso aí você já tem dificuldade, que eu sei, que eu te conheço. Eu entro lá depois, né, para ver se as pessoas foram até o fim da meditação. Pô, a meditação só tem 5 minutos, tá fácil ir até o fim. As pessoas não vão. As pessoas, quem são as pessoas, né? Na meditação curta, uma boa parte vai até o fim. Deve estar metade metade. Metade das visualizações vão até o fim da meditação. Metade não vai até o fim da meditação. A meditação é maior curta, é 5 minutos. A pessoa não consegue. Tudo bem. Tem gente que vai entrar para ver se é o que está querendo e se não é, vai sair fora, né? Mas você percebe, a pessoa ficou ali 2 minutos. Ela estava curtindo, ela ficou 3 minutos. A mente não deixa. A moça lá no Vipassana, que estava na minha frente, gesticulando e falando sozinha, sem voz, ela não percebia também o que ela estava fazendo. Era no automático. Assim como quando eu comecei a pirar e achar que tinha uma galera falando, eu também demorei para perceber que era coisa da minha cabeça. A mente, ela faz toda uma alteração de percepção. E a partir daí,
você começa a ter uma outra perspectiva da tua vida, da tua existência. É uma coisa muito louca, deve ser como usar drogas. Eu não costumo usar drogas, a minha droga mais pesada que eu já usei é doce, né? Açúcar. Açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar no chocolate. Essa é a droga mais pesada que eu já usei. E quando eu fico sem açúcar, nesse momento eu tô sem total açúcar, né? Mas a cada 6 meses, no máximo, eu tenho uma recaída. E aí eu uso, né, algum brigadeiro, um sorvete, e eu fico muito alterada. É muito interessante. Eu fico tipo bêbada. Eu nunca fiquei bêbada de álcool, mas de açúcar sim, né? E lá no organismo, no fim das contas, né, vira meio que um álcool no organismo, no sistema circulatório. Então, é bem interessante. Porque quando você muda a percepção, seja via drogas, ou seja, via meditação, muda mesmo. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que é o efeito colateral do bem de ficar um tempo sem falar, que é mesmo assim, é um ponto de virada. Tem uma coisa muito bacana. Lá no Vipassana, caso você não tenha ido, eu vou falar um pouquinho mais. Você tem aula, todas as noites tem uma aula lá. É uma aula gravada, tem um professor que é tua referência, que vai ficar lá para te fazer. Você faz perguntas para ele, mas tem uma aula gravada, que é um método, né, que eles organizaram para que o conhecimento não se perca. Vai ser sempre mesmo esse mesmo conhecimento. E olha, é demais mesmo, é demais. Ai, é demais, é muito legal. Aí você vai lá naquelas aulas, e aí todo dia tem uma aula. Eles acham que eles fazem um trem lá para ler tua cabeça, tua mente, e aí lá no fim do dia, eles pegam todas as loucuras da sua cabeça, tudo que você sofreu, e fala assim: ah, eu li a tua mente. Mentira, não é verdade, não. É porque a ideia é que nós somos uma máquina, né? Não somos máquina, gente é gente, tá? Mas é muito parecido, né? A gente cria as coisas meio que a nossa imagem e semelhança, né? Então, os computadores, eles são baseados no que é a mente humana, né? Então, a mente é muito previsível. Então, o sofrimento da galera que está meditando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, é tudo muito parecido. O sofrimento que é no primeiro dia, ele é muito diferente do sofrimento que você vai ter no sexto dia, no sétimo dia. Sofre e lá sofre. A gente sofre todo dia a gente sofre. Você conhece alguém que tem algum dia que não sofre? Que seja um pouquinho, a gente sofre, lá não vai ser diferente. Só que os sofrimentos, dependendo do dia, eles são diferentes. E é interessantíssimo, porque é de baseada, sabe? Toda a galera vai sofrer meio que igual no primeiro dia, meio que igual no terceiro dia. Só que na realidade, tipo, nada muda. As comidas continuam sendo maravilhosas. Eu fui parar no Vipassana porque falaram que a comida era maravilhosa, por isso que eu fui. Comida maravilhosa, o lugar é sempre muito maravilhoso, porque não importa onde você vá, geralmente é num lugar retirado da cidade, né? Então, uma natureza muito linda mesmo. Tá tudo igual, todos os dias tá tudo igual. É que algum dia vai chover, outro dia vai fazer sol, mas a galera entra no mesmo sofrimento muito parecido. O dia que tá todo mundo querendo ir embora, tipo, tá todo mundo querendo ir embora. E não mudou nada, entendeu? Isso ajuda a entender como que a mente é previsível. E aí, o que acontece nisso que eu achei que é o ponto de virada? Conforme você fica cala a boca, você fica em silêncio, porque você não tem com quem falar. Você só tem uma pessoa com quem, duas pessoas com quem você pode falar. Um é o que eles chamam de gerente, que é a pessoa que vai gerenciar as suas necessidades, as suas demandas, né? Se você estiver passando frio, se você começar a passar mal, você vai falar com essa pessoa. Mas você só vai falar no caso de real necessidade. E com o professor. Mas é só naquele momento e é rapidinho. Você vai lá, faz suas perguntas tal, e acabou. Então, conforme você fica sem falar, acontece uma coisa muito louca, que é você não tem que provar nada para ninguém. Começa a perceber como é que são as suas conversas. Via de regra é isso. A gente está conversando com alguém, principalmente pessoas que a gente não conhece ainda. A gente tenta entregar o nosso cartão de visita para essa pessoa. Sabe quando tem um casal brigando, um relacionamento que já não está dando certo? Não é? É comum essas pessoas dizerem, porque quando eu te conheci, você não me falava nada disso. É, isso mesmo. E quando a gente acaba de se conhecer, a gente não sai falando os nossos defeitos. Não tem motivo nenhum para fazer isso, né? A gente sai apresentando o que a gente tem de melhor. A gente tenta presentear o outro
daquilo que a gente tem de melhor, né? E a gente quer saber as histórias de vida do outro, das experiências. A gente não quer saber as experiências ruins do outro, as experiências que vão me entregar que ele é uma pessoa que é melhor eu duvidar dele, porque senão eu vou embora. A gente troca belezas, né? A gente vai pegar o álbum de foto, a gente vai mostrar as fotos mais bonitas, né? É só olhar o Instagram. O que, que a gente anda falando por aí? Quando a gente fala da gente, a gente vai mostrar a foto com olheira, vai mostrar a foto o dia que eu tô bem arrumada, né? Então a gente tem toda uma narrativa sobre o eu, essa construção egóica, o ego não tão no sentido freudiano, mas no sentido mais oriental mesmo, né? A construção do ego, as nossas máscaras, aquele que eu quero que o outro acredite que eu sou. E aí, quando não tenho que apresentar isso para ninguém, parece que aqui dentro fica mais tranquilo. É desgastante a gente tentar sustentar a nossa máscara. Então, eu dizer que não, tá tudo bem. Quando não tá bem nada, você queria falar grandes verdades para aquela pessoa. É... Enfim, é desgastante tentar manter a nossa máscara diante do outro. E muitas vezes a gente mente. A gente mente mesmo sem querer mentir. Eu não estou falando que a gente mente para fazer mal para o outro, né? Mas sei lá, vamos supor que você quer soltar um pum. Você está com pum, você está com gases e você precisa soltar um pum. Aí você está conversando com a pessoa e você foi educado que você não solta pum na frente das pessoas. Você guarda o seu pum pro banheiro ou você sai lá do lado de fora para peidar. E aí, você vai falar isso para a pessoa? É claro que não. Por que, que você vai falar para a pessoa? Olha, só, a conversa tá super boa, mas eu preciso soltar o pum. E por isso eu vou lá fora. É claro que você não vai fazer isso. Você vai tentar se retirar e a pessoa fala: fica mais um pouquinho para a gente terminar essa conversa. Aí você vai falar a verdade agora? Agora você vai falar a verdade? Que você precisa ir lá fora? Porque não vai falar. Você vai contar alguma coisa, dar uma explicação, sair de fininho. Entre aspas, você vai mentir, né? Porque você precisa, gente, precisa aliviar, né? Você vai lá fora. E aí você vai dizer, não, espera, eu estou preocupada com alguma coisa, é rapidinho. Não, peraí, eu preciso tomar um ar, é rapidinho. Não, peraí, é porque estão me ligando. Você vai contar alguma coisa que não é verdade. E não foi por mal, mas você vai mentir, você vai, você vai trapacear. Para não ser deselegante, você vai ser deselegante. Quando você não está com as pessoas, tendo que falar, tendo que provar nada para elas, você não tem que mentir. Você não tem que ficar fazendo uma série de gerenciamentos sobre o que está acontecendo, o que você está sentindo e o que é que você pode entregar. Isso nos desgasta tanto no cotidiano e a gente não faz nem ideia. E aí é quando você vai, enfim, para uma experiência dessa que você se dá conta do quão interessante é poder ficar sem falar. E aí, no que você não tem que ficar fazendo todo esse gerenciamento do que você vai entregar ou não vai entregar, você pode olhar para você de verdade como você é. Você não tem que passar maquiagem. Ah! Eu geralmente eu não uso maquiagem, tá? Eu uso uma maquiagem quando eu vou atender, eu uso. E quando eu vou gravar, eu uso. Mas no dia a dia eu não uso maquiagem, não uso sapato, não uso tênis, a chinela havaiana e é assim. Mas porque eu posso, porque eu estou em um ambiente que não me cobra, né? Nesse momento, principalmente, eu estou numa cidade pequena. Quando eu estava em Santos, era uma cidade grande, mas eu vivia pedalando. Imagina, né? Uma ciclista toda maquiada, vai ficar tudo escorrido, não tem como. A depender, né? Do cotidiano das pessoas, elas se vestem sempre assim assado, se maqueiam sempre assim assado e sempre falam daquele jeito assim assado. Aí você vai para um retiro de meditação. Acabou. Você não precisa passar maquiagem, não vai passar roupa, não vai ter que ensaiar discurso nenhum. Sobra tanto espaço lá dentro e é tanta liberdade interna que você começa a se deparar com um eu que você não conhecia. Você começa a enxergar coisas que estão lá dentro há tanto tempo que você não fazia ideia. E essa é a mudança de chave. Você começa a entrar em contato com você, de fato. Quando a gente vê, né, os monges, os meditadores, e a gente escuta falar, não sei se você já escutou falar assim, a dissolução do ego, o cara tá quase virando luz. É porque ele não tem que prezar pela imagem.
ele já não tem apego. Tenta pensar, talvez essa semana mesmo, talvez hoje mesmo, alguém falou alguma coisa e te chateou muito. Sabe por quê? Porque a pessoa falou que você é chata. Porque a pessoa falou que você é insuportável. Porque a pessoa falou que você dirige mal. Porque a pessoa falou que você não tem habilidade para isso. A pessoa deu a opinião dela. A pessoa falou o que ela quis falar. E te afetou tanto. Tirou do seu centro. Tirou do seu prumo. Aí você vai para a meditação e você começa a olhar para dentro, você começa a ver que o teu eu é uma farsa mesmo. É tudo mentira, é tudo criação. Você só fez o curso que você fez porque teu pai mandou. Você só entrou naquele curso, naquele emprego, porque fulano falou que ia ser o melhor. Você só ainda não pediu demissão porque ciclano deu opinião de que não sei o quê. Você só faz chapinha no cabelo, ou você só tem esse corte de cabelo porque a revista deu essa opinião. E aí você vai vendo que você não é isso que você costuma ser e que de verdade não tem tanta importância assim. Isso é tão libertador e vem vindo tanta inspiração que quando vão se finalizando essas 240 horas sem falar, aí vem uma preocupação real, que é o momento onde você vai voltar a falar, né? Então amanhã, tal horas, vocês poderão quebrar o nobre silêncio e poderão falar. Algumas pessoas já começam a gargalhar, tão felizes que elas ficam. Mas às vezes a sensação que a gente tem é de que pena, eu queria ficar aqui muito. Sério que eu vou ter que falar? Sério que eu vou ter que conversar com as pessoas? Eu lembro que na minha primeira experiência no Vipassana, eu chorei quando teve que voltar a falar. Eu não queria. Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Quando nasce, né, a criança, quando a criança vem ao mundo, né, o bebezinho nasce, e entra o ar pela primeira vez, dizem que arde muito, né? E aí vem aquele choro, né? É um dos motivos, um dos motivos, eu não sei, é uma das hipóteses, né? Do porquê que o serzinho chora. Diz que arde muito e ele chora. Mas diz também que é uma expansão, né? No que você tem a primeira expansão, uma das coisas naturais da vida é o choro ou é o riso, né? O William Reich, psicanalista maravilhoso, amo ele de paixão. Amigo meu. Não sei se ele me quer como amigo, mas amigo meu. E então pode ser isso também, é uma das hipóteses, né, do choro. E eu lembro que depois de ter ficado tanto tempo sem falar, imagina, eu nunca tinha ficado 1 hora com a boca fechada. Aí eu fiquei logo 240 horas sem falar. Eu chorei muito. E foi um choro assim, não foi um choro catártico, de não, mas foi um choro emotivo, um choro de vida, me acolhe. Eu acho que eu tô começando a entender que eu entendi tudo errado até aqui. E então para algumas pessoas é meio que um choque, mas logo passa, porque todo mundo ali acabou de passar por essa experiência, né, de 10 dias em silêncio total. E aí que você vai conhecer as pessoas que estavam ali, né? Porque até então você só olhou para elas, elas olhando para baixo, parece que estava todo mundo triste, um campo de concentração. E aí no 10º dia, um monte de flor nasce e brilha, e as flores são as pessoas, né? E elas emanam luz, e aí elas vão contar as experiências delas, né? E aí você vai descobrir como é que foi a experiência para cada uma daquelas pessoas. E é uma coisa bárbara. Aliás, eu fiquei falando aqui sobre como é ficar 240 horas em silêncio, mas como é meditar mais de 100 horas sem parar, isso eu não falei. Isso eu vou falar na próxima. Já sei o que eu vou falar na próxima. Vamos parar, tomar um café, vamos no banheiro, depois a gente vê esse negócio de meditar. Uma loucura. Ó, um beijo para você. Enquanto isso, aproveita e pega uma meditação aqui, vai dar uma meditada.